Oi gente, tudo bem com vocês? Então, eu vou gravar essa videoaula aqui para explicar para vocês como que vocês vão fazer os cálculos por experimento 5, que é força de jatos. Então, a gente tem esses dados aqui iniciais, que são os dados que vocês coletaram em laboratório. Então, vocês coletaram o volume e o tempo em segundos, né? Lembrando que o volume vocês coletaram e vocês têm que multiplicar por 20 o tempo, né, que vocês demoraram, justamente porque a gente faz uma coleta de até 20 litros, então o tempo que vocês anotaram, se vocês anotaram o tempo unitário, vocês multiplicam por 20. E vocês também anotaram a distância da haste, né, no caso da massa, que é justamente esse valor de L, que aqui já está em metros, mas provavelmente vocês anotaram em milímetros, então vocês façam a conversão. A gente tem esses dados aqui iniciais, que é o valor da massa em quilos, o valor do L0, que seria a distância do ponto até a haste, né, no caso, para o ponto do momento. E a gente tem o D, que é o diâmetro do bocal, e a gente tem o H, que é a distância entre o bocal e a placa. Então, a gente consegue calcular a vazão a partir da divisão entre o volume e o tempo, e a vazão em metros cúbicos por segundo. Então, a gente, com esses dois aqui, a gente consegue começar a fazer os pontos que ele pede nos resultados. Então, o primeiro ponto é, para cada vazão, determinar a força do jato FJ, medida através do deslocamento do cilindro, utilizando a fórmula 3.4, que é essa daqui. Então, a gente aplica nessa fórmula aqui com os dados que a gente obteve, e nós conseguimos calcular para cada vazão uma força do jato diferente. Depois, ele também pede para a gente determinar a força de jato teórica, através da expressão 2.1. Para a gente conseguir calcular essa, a gente vai calcular primeiro a velocidade do jato e depois calcular a velocidade de impacto, que seria a nossa V1. Então, a gente calcula a velocidade do jato a partir da equação 3.2, como ele explica aqui. Então, a gente calcula a velocidade do jato a partir dessa equação e depois a gente calcula a velocidade de impacto a partir dessa equação aqui. Então, a gente consegue calcular a nossa força do jato teórica a partir dessa equação 2.10, que é ρ vezes Q vezes a velocidade de impacto. Então, a gente vai obter a velocidade a força do jato, certo? Para cada velocidade, e a gente também consegue calcular o índice de placa, que no caso seria o nosso Kp, fazendo a divisão da força do jato pela força teórica, certo? Então, a força do jato dividido pela força teórica. Então, a gente consegue o nosso Kp. Ele pede para a gente traçar as curvas força do jato e a força teórica pela velocidade. Então, a gente traça. Eu tracei os dois em um só gráfico, mas vocês também podem colocar em gráficos diferentes. Então, a gente tem aqui a força do jato no nosso eixo Y e a velocidade do jato no nosso eixo X. E ele também pede para a gente, além de calcular o coeficiente de placa, como eu já expliquei, também traçar um gráfico com as curvas de Kp por VJ, né, no caso. Então, a gente tem o Kp, que é o índice de placa, no eixo Y, e a velocidade do jato no eixo X. Então, a gente vai obter esses dois gráficos aqui. Detalhe que, por mais que a gente calcule a força do jato teórica com a velocidade de impacto, o gráfico é para ser feito relacionando a velocidade do jato com ambas as forças, ok? Ademais, o que vocês precisam fazer é discutir esses valores e todos os outros pontos aqui na discussão.